Keiki era um solitário repugnante que parecia o dedão do pé do LeBron James. Mas apesar disso, ele recebeu uma misteriosa carta de amor de uma beleza desconhecida que queria ser seu animal de estimação e aplaudi-lo. Tudo começou quando Keiki recebeu uma mensagem do presidente do clube de arte pedindo-lhe para ir à sala do clube. Ele apareceu imediatamente, mas ficou chocado ao ver o lugar todo parecendo que tinha sido destruído por um triturador de papel durante a noite toda. Quando tentou perguntar o que diabos aconteceu, outro membro acusou Sayuki de tratar Keiki como um escravo sujo para fazer todas as suas tarefas pessoais. Os outros membros do clube entraram e começaram a limpar o lixo espalhado pelo chão. Vendo isso, todos se uniram para arrumar a sala juntos. Uma vez terminado, o espaço reluzia de limpeza. Keiki então disse ao grupo para irem se lavar, afirmando que ele terminaria os últimos retoques da limpeza, o que eles fizeram com prazer. Após recolher os esfregões e jogar fora a água suja, Keiki voltou para a sala do clube, onde algo chamou sua atenção. Uma carta de amor rosa escondida sob um enredo bem embrulhado. Armadura. Intrigado em ser a pera nojenta se ele fosse, ele se aproximou para ler. Para sua surpresa, a carta revelou que sua cara nojenta estava secretamente encantando algum admirador secreto. A descoberta encheu Keiki de excitação porque em toda a sua vida patética, ele nunca tinha conseguido arrumar uma única namorada. Em seu estado de euforia, ele agarrou a peça do enredo e terminou instantaneamente. No dia seguinte, enquanto jogava cartas com seu amigo Shuma, ele mencionou a misteriosa carta de amor, buscando conselhos sobre como rastrear a responsável. Shuma, em pleno modo detetive, usando seu cérebro de Einstein, apontou o óbvio ao idiota sem cérebro. Já que Keiki encontrou a carta na sala do clube de arte, a remetente precisava ser uma das garotas do clube. Primeiro havia Sayuki, a presidente com peitos enormes. Depois havia Yuka, a loira com uma cabeça como uma melancia. Também havia Nanju, simpática mas sem sal, sem nenhuma trama para sustentar esta história. E por último, a irmã mais nova de Keiki, Mizuha, não estaria isenta porque ela era uma garota louca e esquisita. Armado com essa nova informação, Keiki foi à escola no dia seguinte determinado a encontrar pistas e descobrir qual garota havia escrito a carta. Primeiro, ele encontrou Sayuki nas escadas e entregou a ela a sala do clube. Chaves. O comportamento suspeito dela fez Keiki se perguntar se ela poderia ser a pessoa. Mais tarde na biblioteca, ele esbarrou em Yuka, que surgiu do nada, perguntando a Keiki se ele preferia balões de peito grandes ou menores. Perguntas. Chocado com tal pergunta de alguém com um rosto inocente, Keiki quase perdeu o controle e quase gritou de total choque. No entanto, antes que pudesse reagir, a garota travessa cobriu sua boca, acusando-o de ser um daqueles caras obcecados por peitos, já que ele vinha olhando muito para os volumosos seios de Sayuki ultimamente. Depois de soltar essas palavras, Yuka ficou chateada porque sentiu que não tinha chance, pois era mais plana que uma tábua de cortar e não tinha chance com Keiki. Logo depois, Keiki sofreu um acidente na quadra de basquete, após se distrair e pegar a bola com o rosto. Ele acordou na enfermaria com Nanju ao seu lado, que perguntou se ele estava pensando em uma garota quando se distraiu. Quando Keiki não respondeu, Nanju saiu irritada. Depois da escola, Keiki se sentiu forte o suficiente para ir para casa, onde encontrou Mizuha cozinhando na cozinha. Frustrado com o mistério de sua admiradora secreta, Keiki perguntou se ela sabia quem foi o último a sair da sala do clube após a limpeza. Mizuha mencionou casualmente que Sayuki foi a última a sair, deixando Keiki atônito. Ele brevemente imaginou um cenário onde ele irrompia na sala do clube e confrontava Sayuki como um completo idiota, perguntando a ela se era a garota misteriosa que tinha lhe enviado o amor secreto, carta. No entanto, ele rapidamente voltou à realidade, sabendo que era uma loucura que só um paciente mental faria. No dia seguinte, durante o almoço, Keiki conseguiu sentar-se com Sayuki. Ele tentou perguntar de forma indireta se ela tinha sentimentos por ele, mas antes que ele pudesse terminar, ela saiu correndo. O comportamento estranho dela fez Keiki ficar mais convencido de que ela era a autora da carta. O dia todo ele tentou falar com ela, mas ela continuou o evitando como se ele fosse o Praga. Notando a tensão estranha entre Keiki e Sayuki, Nanju interveio, dizendo a Keiki para parar de ser um covarde. Ela explicou que meninas gostavam de caras que eram suaves por fora, mas fortes por dentro. Estimulado por esse conselho, Keiki ganhou a confiança de que precisava. Depois da escola, ele avistou Sayuki indo para casa e correu atrás dela como se sua vida dependesse disso. Quando ele a alcançou e tentou falar de novo, ela tentou dispensá-lo, mas dessa vez ele a encurralou. Sayuki, exasperada, perguntou o que ele queria. Keiki disse que sabia o segredo dela, o que a deixou sem palavras. Sayuki então perguntou se ele ainda a achava atraente depois de conhecer seus segredos. Keiki a tranquilizou dizendo que estava totalmente bem com isso. Aliviada, Sayuki disse a ele para encontrá-la na sala do clube durante o almoço no dia seguinte porque ela tinha algo importante para lhe contar. No dia seguinte, o feio entrou na sala do clube e encontrou Sayuki esperando por ele. Ela confessou que sempre sentiu que ele era o único cara que a aceitaria por quem ela realmente era. Ela então pediu que ele fechasse os olhos, o que ele fez. Momentos depois, ela disse para ele abrir os olhos e Keiki foi recebido com a visão mais chocante de sua vida. Sayuki, quase sem roupa, usando uma coleira saída diretamente de 50 tons de cinza, com suas laser blasters no máximo.
Ela então implorou para que ele a fizesse sua pet, quase causando um ataque cardíaco no MC. Sayuki continuou a explicar que quando Keiki a encurralou enquanto voltava para casa mais cedo, isso provou que ele tinha um lado agressivo, o que ela achou excitante porque gostava de caras durões que se comportavam como bandidos. Ela confessou que queria ser a pet dele e ser disciplinada por ele a noite toda. Ela então entregou a ele a guia da coleira, abaixou a cabeça e implorou para que ele se tornasse o mestre dela. Mais tarde naquele dia, depois da escola, Keiki compartilhou seu dilema louco com seu único amigo, Shuma. Ele admitiu que, embora Sayuki tivesse deixado suas intenções claras, ele ainda duvidava que ela fosse a pessoa que deixou a carta de amor e o misterioso cobertor de traseiro. Ele tinha certeza de que alguém do clube de artes estava por trás disso. Ao ouvir isso, Shuma então o aconselhou a continuar investigando. Antes do dia escolar terminar, Keiki esbarrou em Nanju na classe e agradeceu-a por ajudá-lo a reconciliar-se com Sayuki. No dia seguinte, na biblioteca da escola, enquanto Keiki estava estudando, Sayuki o interrompeu. Ela sussurrou que estava esperando por ele e beijou seu ouvido sedutoramente, fazendo Keiki quase engolir a língua. Ela continuou insistindo para que ele assumisse o papel de seu mestre, prometendo ser um bom animal de estimação. Vendo sua relutância, ela agarrou suas mãos e pressionou seus suaves travesseiros contra seu corpo magricela. Uka chegou bem a tempo de salvá-lo. Uka então confrontou Sakuya, perguntando por que ela estava agindo de forma tão sedenta. Sakuya orgulhosamente informou-a que ela e Keiki tinham ficado bem próximos recentemente, até alegando que tinham ido a um encontro, o que enfureceu Uka, que saiu furiosa da biblioteca. Mais tarde, Uka se aproximou de Keiki, perguntando se era verdade que ele tinha saído com Sakuya. Keiki explicou que eles apenas tinham almoçado juntos, mas Sakuya tinha assumido erroneamente que era um encontro. Ao ouvir isso, Uka ficou triste e confidenciou a Keiki, dizendo que ele sempre foi gentil com Sakuya, mas nunca com ela. Vendo Uka chateada, Keiki perguntou se havia algo que ele pudesse fazer para deixá-la feliz. Empolgada, Uka sugeriu animadamente que eles fossem a um encontro juntos. Algumas horas depois, enquanto o idiota culto se perguntava quem era o dono das calcinhas fofas, Mizuha de repente invade seu quarto. Ela revelou que tinha ouvido que ele iria ao seu primeiro encontro oficial e veio dar algumas dicas valiosas sobre como tratar uma garota adequadamente. No dia do seu encontro com Uka, Keiki seguiu todos os conselhos de Mizuha. Ele elogiou a roupa de Uka, segurou a mão dela e a levou para ver o último Game of Thrones. Ele sugeriu que eles fossem fazer compras de vitrine depois. Ao saírem do shopping, Uka pediu licença para ir ao banheiro, mas quando demorou demais, Keiki presumiu que algo estava errado e foi procurá-la. Ele de repente encontrou Uka sendo assediada por um grupo de fracassados que queria usar seu corpo magro como uma raquete de tênis, e rapidamente interveio para salvá-la. Grata pela ajuda dele, Uka beijou Keiki na testa, chamando-o de seu príncipe encantado. Mas Keiki modestamente disse que não era um príncipe encantado, mas apenas um perdedor embrulhado em papel alumínio. Ela riu, segurou a mão dele e eles embarcaram no trem para casa. No dia seguinte, durante o almoço com Shuma, Keiki recebeu uma mensagem de Uka pedindo para encontrá-lo na área de armazenamento da escola, porque tinha algo importante para lhe contar. Shuma então sugeriu que Uka poderia ser quem enviou a carta de amor e que estava prestes a confessar seus sentimentos. Sem perder tempo, o Santo Padre dos Simps dirigiu-se à sala de armazenamento. Uma vez lá dentro, encontrou Uka já presente, agindo de forma estranha, escondendo-se atrás das prateleiras como se estivesse brincando de esconde-esconde. Depois de provocá-lo por um tempo, ela soltou a bomba. Ela não queria ele como amante, mas como seu escravo. Antes que Keiki pudesse processar totalmente o que estava acontecendo, Uka removeu seu enchimento de trama, o empurrou para o chão e saltou sobre ele. Ela enfiou a calcinha no rosto dele, quase o sufocando, rindo maniacamente enquanto se deliciava com seu jogo torcido e sádico. Na manhã seguinte, Keiki acordou sem memória de como chegou em casa. Tudo o que ele conseguia lembrar era Uka dizendo que ele desmaiou de tanto se divertir e foi levado para a enfermaria da escola. Mais tarde, naquele dia, na escola, Keiki abriu seu armário e encontrou um sutiã dentro. Atordoado, ele rapidamente fechou o armário antes que alguém pudesse ver. Após um momento, ele o abriu novamente e encontrou um bilhete da Uka oculto dentro, junto com o suporte azul. Irritado, Keiki confrontou Uka, exigindo uma explicação sobre por que ela deixou os sustentadores de balão em seu armário. Uka respondeu casualmente que achou que tampas de bolo não eram atraentes o suficiente para ele, então decidiu enviar algo mais atraente. Ela então disse que ele poderia ficar com o suporte de seios como presente, mas Keiki, sem pensar, disse que preferia o tamanho extra grande e não o da seção infantil. Uka, claramente sem graça por ter sido zoada, levantou-se e disse a Keiki que ele estava sendo um menino mau e que, como sua mestre, ele merecia ser chicoteado por trás. Ela então se aproximou, garantindo que o faria seu escravo, mesmo que fosse a última coisa que ela fizesse. Ao ouvir a ameaça, Keiki recuou de medo, então correu para fora da sala e foi direto para seu armário para pegar seu
livros. Ele decidiu que era melhor ir para casa e assistir a um filme do que lidar com os lunáticos perturbando sua vida. No entanto, quando abriu seu armário, encontrou uma foto comprometedora dele e de Sakuya. Junto com a foto havia uma ameaça. Se ele não fosse imediatamente para a sala do clube, Sakuya publicaria a foto online. Sem escolha, Keiki correu para a sala do clube, andando mais rápido do que sua sombra. Quando ele chegou, encontrou Sakuya vestida como uma fantasia de empregada, seus enormes atributos sendo transmitidos em 4K LG Keiki. Petrificado, perguntou por que ela estava vestida de forma tão provocante, e Sakuya explicou que leu em um livro que, se quisesse ser a melhor escrava, como um cachorro, tinha que se vestir de empregada. Keiki então exigiu que ela mudasse sua armadilha sedutora, mas ela apontou que suas mãos estavam algemadas atrás das costas e que ela acidentalmente deixou cair a chave no decote. Ela implorou a Keiki para recuperar a chave, mencionando que precisava desesperadamente ir ao banheiro. Relutantemente, Keiki alcançou o Vale dos Melões para retirar a chave, libertando-a das algemas. Depois disso, Sakuya então implorou novamente para que ele se tornasse seu mestre, prometendo fazer tudo o que ele quisesse. Naquele momento, Keiki pensou profundamente sobre a oferta, com o diabo e o anjo nos ombros dando conselhos. No final, ele decidiu contra, optando por manter sua castidade e permanecer um protagonista típico de anime. Mais tarde, naquele dia, durante o almoço, Shuma perguntou a Keiki se ele descobriu se foi Sakuya ou Uko que enviou a misteriosa carta de amor. Keiki admitiu que ainda não tinha certeza se uma das duas malucas era a responsável. Ao ouvir isso, Shuma sugeriu que poderia ser Nanju, que ele tinha notado lançando olhares a Keiki como uma menina secretamente apaixonada. Amor. Alguns minutos depois, Keiki estava deitado em um banco, olhando para o céu e se perguntando se havia algum sentido em sua vida patética. Nesse momento, ele recebeu uma mensagem de Sakuya pedindo para encontrá-la na sala do clube. A caminho de lá, ele acidentalmente esbarrou em Yuka no corredor, que do nada insistiu que jogassem um jogo. Ela então cobriu seus olhos e o amarrou a uma cadeira, informando-o que sabia que ele estava a caminho de ver Sakuya. Como ele tinha sido um escravo travesso, Uka disse que ele tinha duas escolhas, beijar ou ela morderia os lábios dele. Vendo a hesitação de Keiki em beijar o pé dela, Uka avançou para beijá-lo, mas nesse exato momento, Sakuya entrou no corredor, acusando Uka de roubar seu mestre. As duas garotas imediatamente começaram a lançar insultos uma à outra, chamando-se de nomes desprezíveis, enquanto puxavam Kiki como se ele fosse um dispositivo de enredo, cada uma tentando reivindicá-lo. Justo quando as coisas estavam saindo do controle, Nanju entrou furiosamente, arrastando Keiki dali e salvando-o das duas descontroladas. Ao sair, Keiki finalmente se sentiu aliviado, pensando que havia escapado da loucura. Mas seu alívio durou pouco. Nanju de repente começou a gritar com ele, confessando que não podia mais conter seus sentimentos e não queria ele perto de outra mulher. Nas semanas seguintes, Nanju começou a evitar Keiki, como se ele tivesse ferido seu coração irreparavelmente. Apesar dos esforços dele para falar com ela o ignorava friamente todas as vezes. Enquanto isso, Yuka pediu desculpas pela sua loucura anterior, mas esclareceu que se desculpar não significava que ela estava desistindo de tentar conquistá-lo. Ela também apontou que Nanju parecia realmente abatida, só mostrando sinais de felicidade quando estava com Keiki. Yuka então sugeriu que Keiki fizesse as pazes com Nanju. Pouco depois, Sakuya também pediu desculpas por seu comportamento de mulher louca no corredor, prometendo controlar suas paqueras em público. Ela repetiu o conselho de Yuka, encorajando Keiki a se reconciliar com Nanju, já que todos eram amigos. Seguindo a dica, Keiki decidiu falar com Nanju depois da aula. Mais tarde naquele dia, Keiki se aproximou de Nanju, esperando reconciliar-se. Após algum esforço, ela aceitou com a condição de que saíssem juntos com Shuma, seu amigo de infância em comum. Então, depois da escola, o trio visitou o fliperama e jogou Zombie Attack. Durante uma das rodadas, Keiki perdeu o equilíbrio e Shuma, de uma maneira meio desajeitada, mas heróica, segurou-o pela cintura para impedir que caísse no chão. Nanju rapidamente tirou fotos do momento, salvando a posição comprometedora no seu telefone com um sorriso maroto. O resto do dia correu bem e eles se divertiram bastante, e depois Keiki acompanhou Nanju até em casa. No entanto, enquanto caminhavam, começou a chover, e eles buscaram abrigo debaixo de um prédio próximo. Vendo que Nanju parecia exausta, Keiki foi buscar uma bebida para ela em uma máquina de venda automática. Quando voltou, notou Nanju olhando para uma foto de Shuma no celular dela. Desapontado, ele presumiu que ela estava apenas o usando para se aproximar de Shuma, de quem ela realmente gostava. Keiki então acusou Nanju de ter sentimentos por Shuma. Nanju imediatamente se defendeu, gritando que ele estava completamente errado, depois saiu tempestuosamente na chuva. No dia seguinte, na escola, Keiki e Nanju se recusaram a falar um com o outro. Seus amigos tentaram reconciliá-los, mas ambos eram teimosos demais para dar o primeiro mover. No entanto, em casa, Mizuha conseguiu entrar em contato com Keiki. Ela notou o quão distante e preocupado ele tinha se tornado por causa da briga com Nanju. Mizuha ofereceu-lhe alguns conselhos, dizendo que meninas eram difíceis de entender, e o irmão pensou que já estava acabado. No dia seguinte, Keiki se aproximou novamente de Nanju, exigindo que conversassem. Ela tentou se afastar,
mas desta vez, Keki correu atrás dela, insistindo para que ela ouvisse. Finalmente, Nanju cedeu. Keki então pediu desculpas por ter tirado conclusões sobre sua paixão por Shuma, inclinando a cabeça e prometendo fazer qualquer coisa para ganhar seu perdão. Ao ouvir isso, Nanju então se aproximou com o rosto sério e exigiu que ele entrasse em um relacionamento. Keki, pego de surpresa, assumiu que ela se referia a um relacionamento com ela. Mas, para seu choque, Nanju esclareceu que queria que ele tivesse um relacionamento romântico com Shuma, fazendo o queixo de Keki praticamente cair no chão. Antes que ele pudesse responder, Nanju tirou um álbum cheio de fotos do fliperama, todas retratando ele e Shuma em posições comprometedoras. Ela então admitiu que era uma maníaca obcecada por romance entre homens, e estava escrevendo um romance de amor sobre Keki e Shuma. Aparentemente, os fãs dela estavam ansiosos pelo próximo capítulo dessa inesperada história de amor. Pouco depois, Keki recebeu outra ameaça misteriosa, dessa vez relacionada a uma foto que ele encontrou em seu armário. A mensagem o direcionava à sala de armazenamento da escola para um encontro. Quando ele chegou, Keki encontrou uma garota chamada Utori, que finalmente se revelou como a pessoa por trás das ameaças recentes. No entanto, para sua decepção, Utori não foi quem lhe enviou a carta de amor. Ela era obcecada por Shuma. Utori então confessou que estava observando Shuma de longe secretamente e não podia mais conter seus sentimentos. Ela queria que Keki a ajudasse a se aproximar de Shuma, usando a amizade de Keki com ele como vantagem. Ela até ameaçou espalhar a foto embaraçosa que tinha se Keki não concordasse em atuar como seu cupido. Sem escolha, Keki relutantemente concordou em ajudar. No dia seguinte, Keki apresentou Utori a Shuma. Durante a conversa, Shuma e Utori descobriram que ambos compartilhavam um amor por tênis, o que ajudou a quebrar o gelo e fez Shuma se sentir à vontade perto dela. Os dois então trocaram informações de contato, e antes de saírem, Keki sugeriu que tirassem uma foto juntos para solidificar a nova amizade. Assim que Shuma saiu, Utori agradeceu a Keki profusamente por tê-los apresentado e prometeu guardar a foto para sempre. Mais tarde naquela noite, enquanto estava deitado na cama, Keki se pegou olhando novamente para a misteriosa carta de amor, ainda intrigado sobre quem poderia tê-la enviado. Ele não conseguia parar de pensar sobre a identidade do remetente. No dia seguinte na escola, ele decidiu se confidenciar a Utori, pedindo conselhos sobre o assunto. Utori, que parecia entender dessas coisas, alertou Keki que as garotas do clube de arte provavelmente não eram as culpadas. Elas eram muito assustadoras e pareciam parte de um culto para fazer um gesto sincero como uma carta de amor. Ela o aconselhou a ampliar sua busca, sugerindo que qualquer garota na escola poderia ser sua admiradora secreta. Mais tarde naquele dia, Keki dirigiu-se à sala do clube de arte, mas ao ver o comportamento caótico e maníaco das meninas, rapidamente desistiu, decidindo evitar a loucura por completo. Enquanto subia as escadas, perdido em pensamentos sobre a garota misteriosa, ele de repente esbarrou em uma garota aleatória carregando uma pilha esmagadora de papéis. Naquele momento, a garota perdeu o equilíbrio e quase caiu escada abaixo, mas Keki amorteceu heroicamente a queda dela, salvando-a de se esborrachar no chão. No entanto, para a surpresa de Keki, em vez de se levantar imediatamente, a garota delirante, que se apresentou como Fujimoto, insistiu em ficar em cima dele por um tempo. Mais tempo. Naquele momento, Keki ficou chocado com Fujimoto sentada confortavelmente em seu colo. Várias horas depois, ainda tentando desvendar o mistério por trás da carta de amor, Keki decidiu visitar a secretaria da faculdade. Ele perguntou à supervisora do corredor, Okita, se ela tinha visto alguém entrar na sala do clube depois que ela foi limpada. Okita mencionou casualmente que tinha visto Fujimoto, a garota estranha de antes e o vice-presidente do conselho estudantil no corredor por volta daquela hora. Ao ouvir isso, Kiki arquivou essa informação, mas as coisas só ficaram mais estranhas a partir daí. Ele inesperadamente encontrou Fujimoto novamente. Ela agradeceu por tê-la salvado de cair da escada mais cedo e, como um gesto de apreciação, entregou-lhe lanches feitos à mão. As coisas tomaram um rumo bizarro quando ela de repente o abraçou e comentou que adorava o cheiro repulsivo dele. Testemunhando isso, o Kiki ficou totalmente confuso, perguntando-se como ele de repente se tornou o imã de garotas da escola. Tentando afastar a sensação estranha, Kiki foi para a sala do clube, onde encontrou Yuka sentada sozinha. Ao entrar, ele tropeçou em uma armadilha que Yuka havia montado, e antes que pudesse reagir, Yuka já havia pulado sobre ele. Ela confessou que teve um sonho em que ele estava aplaudindo-a, e ela queria tornar esse sonho realidade. Apesar dos protestos de Kiki, Yuka começou a massageá-lo de maneiras que ninguém deveria ser massageado, o que o fez experimentar o paraíso de maneira plena, deixando-o completamente exausto no final. Dias depois, Fujimoto convidou Kiki para uma excursão, mas de alguma forma Sakuya, a autoproclamada leal animal de estimação, insistiu em acompanhar. Enquanto estavam coletando ervas, Sakuya encurralou Kiki e começou a lambê-lo como um cachorro. No começo, ele ficou horrorizado e tentou afastá-la.
Mas então ele se lembrou de algo da infância. Quando o cão dele, Hanako, não parava de lambê-lo, o avô aconselhou a pegar gentilmente no traseiro do cão e acariciá-lo para acalmá-lo. Recordando esse conselho estranho, Kiki hesitante colocou a mão na bolinha de arroz da Sakuya e brincou com ele violentamente. Para seu choque, realmente funcionou. Sakuya começou a fazer barulhos de felicidade, então Kiki acariciou ainda mais violentamente depois do que ela agradeceu, dizendo que ninguém jamais tinha violado seus bolinhos daquela forma antes, e depois saiu. No dia seguinte na escola, Kiki foi convidado para o escritório do conselho estudantil por Fujimoto. Ele entrou na sala e a encontrou surpreendentemente aconchegante, com música suave tocando e comida preparada para eles. Logo, eles comeram juntos e pouco depois, Fujimoto adormeceu no ombro de Kiki. Reconhecendo isso como uma cena romântica clássica de todos os romances que ele tinha lido, Kiki decidiu deitar-se ao lado dela. No entanto, o que deveria ter sido uma soneca tranquila transformou-se em um pesadelo quando Kiki acordou com Fujimoto beijando sua região magnum. Em total horror, Kiki gritou com Fujimoto, exigindo saber o que ela estava fazendo. Fujimoto, com uma expressão completamente séria, admitiu que tinha um fetiche profundo pelo cheiro corporal de meninos e de todos os meninos que havia encontrado, o cheiro repugnante de Kiki era de longe seu favorito. Ela também revelou que tinha propositalmente tornado a sala aconchegante para fazer Kiki adormecer apenas para poder cheirar bem suas calças skibidi. Para completar, ela implorou a Kiki para lhe dar sua armadura do enredo. Após isso, Kiki conseguiu Shuma e Utori para saírem em um restaurante de fast food e, enquanto conversavam, ele se perguntou como dar mais um empurrão para garantir que eles acabassem namorando. Então, ele pensou em ter um encontro duplo que pudesse reforçar ainda mais o vínculo deles. Ao chegar em casa naquele dia, ele se perguntou a quem convidar para um encontro e, após avaliar suas opções, especialmente considerando aquele tarado culto que adorava cheirar roupas íntimas, decidiu chamar Sayuki porque ela ainda parecia bastante sensata. Enquanto esperavam a chegada de Shuma, Utori andava de um lado para o outro, nervosa por estar em um encontro com seu crush. Enquanto isso, Sayuki ficou surpresa ao ver que Utori também veio, levando Kiki a perguntar se ela conhecia Utori. Ela respondeu que foram colegas de classe no primeiro ano. Shuma logo aparece e, ao conversar com ele, Utori o chama de senpai, surpreendendo Sayuki, que quase revela a verdade sobre a sua turma. Mas Kiki rapidamente impede que ela diga algo. Depois de algumas explicações e subornos, Sayuki percebe que Utori está escondendo o fato de ser mais velha para chamar a atenção de Shuma, já que ele não gosta de mulheres mais velhas. Logo começaram a jogar boliche, após concordarem em punir quem ficasse em terceiro e último lugar. Enquanto jogavam, Kiki pensou em começar um negócio de cupido ao ver Shuma e Utori se dando bem. Enquanto isso, Kiki percebeu que Utori estava gravando seus momentos juntos para ter algo com que gastar seu tempo depois do encontro. Alguns momentos depois, quando chegou a Kiki, ele ouviu Shuma perguntar a Utori por que ela sempre usava seu moletom dentro de casa e ela respondeu que estava envergonhada do tamanho pequeno dos seus seios, chocando Shuma. Mas Kiki ficou envergonhada. Depois de jogar por um tempo, Sayuki ficou em último lugar, então Utori, a vencedora, fez sua cara ficar mais feia. Enquanto isso, Shuma ficou em terceiro e Utori aproveitou a oportunidade para perguntar se podia chamá-lo pelo primeiro nome, o que o deixou envergonhado. Kiki e Utori voltaram para a sala de estratégias e Utori estava animada por ter se divertido com a pessoa que amava, e até já ter planejado um segundo encontro com ele. Ela agradeceu a Kiki por ajudá-la em se aproximar de Shuma, mas Kiki respondeu que estava fazendo isso apenas para que ela apagasse a foto. No entanto, ela respondeu que de fato já havia apagado desde o primeiro dia em que ele prometeu ajudá-la, e que sabia que poderia confiar ele. Em seguida, ela disse que não precisava mais dele e que havia decidido confessar seu amor a Shuma. No dia seguinte, enquanto caminhava para casa com Shuma, ela parou de repente e revelou que na verdade era uma estudante do terceiro ano, chocando-o, ao contrário do que ele pensava. Ela pediu desculpas e confessou que fez isso para se aproximar dele, pois o amava desde que ele lhe deu o chapéu. No entanto, Shoma disse a ela que não podia namorá-la porque gostava delas pequenas, o que a deixou muito triste. Depois disso, Kiki, que estava o seguindo, foi encontrá-lo no parque para lhe dizer o quanto ele era um idiota estúpido por ter recusado os sentimentos de uma garota que o amava só porque ele gostava de moças mais jovens. Shuma respondeu que também se sentia um tolo, pois realmente começou a gostar da garota que conheceu naquele dia porque ela era fofa, mas ele nunca mais a viu desde então. Então, ele acrescentou que nunca percebeu que Utori era a mesma garota daquele dia porque o cabelo dela estava mais curto e quando a fez chorar também partiu o coração dele. Mais tarde, Kiki voltou para Utori e a encontrou chorando, pois se sentia péssima, que mesmo depois da ajuda de Kiki ainda foi rejeitada. No entanto, Kiki decidiu animá-la, insultando Shuma por ter sido tão tolo ao rejeitar uma garota bonita como ela. Logo ela também começou a insultá-lo, e enquanto faziam isso, de repente notaram Shoma na porta, parecendo que ele acabara de perder toda a sua poupança em criptomoeda. Utori imediatamente fez o movimento de mãos do Doutor Estranho ao tentar explicar que eles estavam realmente falando sobre ele. Shuma se aproximou dela para pedir desculpas por ser tão estranho e então perguntou se poderiam começar como amigos.
Otori, sabendo que seu traseiro feio estava prestes a ser colocado na zona de amizade, imediatamente o chamou a atenção, fazendo-o se sentir como um psicopata com baixo QI. No entanto, ela logo revelou que estava apenas provocando-o e aceitou ser sua amiga, mas com algum tipo de benefícios. Quando o humano se levantou de emoção, correu imediatamente para acender os interruptores, já que a sala estava escura, apenas para descobrir que a mulher mais velha o estava perseguindo a vida toda. No dia seguinte, Keiki acordou em sua cama e sua primeira tarefa foi cheirar calcinhas e se perguntar a quem pertenciam, já que gostaria de fazer mais do que apenas cheirar. Mais tarde, ainda perdido em pensamentos, ele entrou no banheiro enquanto sua irmã tomava banho, e ao ver aquela obra de arte virou-se rapidamente antes de gozar em suas calças. Mais tarde ele pediu desculpas por ter visto os balõezinhos dela em 4K e ela disse que tudo bem. No entanto, ela perguntou se havia algo em sua mente, já que fazia um tempo que ele não a espiava daquele jeito. Keiki começou perguntando o que ela faria se ele quisesse fazer de uma garota o seu pet, e Mizuha respondeu que chamaria o polícia. Ele então perguntou e se ele se tornasse escravo de uma garota, e ela respondeu que também chamaria a polícia. O idiota culto continuou a perguntar e se ele dissesse que queria cheirar a armadura de uma garota, e Mizuha deu a mesma resposta antes de dizer que isso era estranho como... Keiki finalmente perguntou e se ele quisesse se apaixonar, e ela primeiro o provocou dizendo que também chamaria a polícia porque está em um relacionamento e ser feio assim deveria ser uma infração penal. No entanto, ela afirmou que o apoiaria se ele quisesse se apaixonar. Enquanto conversavam, eles ouviram a campainha, e quando Keiki foi abrir a porta, ele ficou chocado ao ver Sayuki, que lhe disse que tinha vindo porque estava entediada e gostaria de apimentar as coisas com ele. Ele a levou para o quarto dele, onde ela vestiu uma fantasia de cachorro e pediu que ele a tratasse como seu cachorro. O irmão recusou imediatamente, mas ela ameaçou expor ele se não fizesse o que ela exigia. Ele rapidamente começou, e enquanto fazia carinho na barriga dela, ela enfiou a cabeça dele entre suas almofadas, e o idiota também ficou lá, até que a irmã dele o pegou. Ele rapidamente explicou a Mizuha que não era o que ela pensava, e depois, Sayuki saiu. Yuka logo apareceu também e deu-lhe uma fantasia de coelho, exigindo que ele agisse como seu escravo ou o exporia. Ele imediatamente vestiu a fantasia e começou a agir de maneira patética. Yuka zombou dele e então decidiu recompensá-lo tirando a calcinha, envergonhando-o. Isso o levou a perguntar por que ela achava fácil mostrar a um garoto sua calcinha. E ela respondeu que ele era o único que tinha acesso exclusivo ao conteúdo do OnlyFans dela, porque ele era especial para ela. Ela logo pulou em cima dele para um rápido enredo, desenvolvimento, mas Mizuha entrou novamente e Keiki rapidamente a seguiu para explicar sua posição comprometedora novamente. Depois que Yuka saiu, Keiki voltou do banheiro e verificou onde escondeu as calcinhas para poder cheirá-las novamente como um viciado, mas o idiota descobriu chocantemente que elas não estavam mais lá. Ele encontrou Otori depois e eles se perguntaram quem poderia tê-lo pego entre as duas garotas que visitaram sua casa, pois isso revelaria quem era a Cinderela que deixou a carta de amor. Otori afirmou que recuperar as calcinhas poderia ter sido uma vitória, levando Keiki a perguntar o que ela quis dizer com isso. Otori explicou que se Cinderela pegou suas calcinhas de volta, isso deve ter significado que ela nunca teve a intenção de me deixar suas calcinhas com a carta de amor desde o início. Keiki ficou determinado a descobrir quem tinha as calcinhas agora, pois isso revelaria quem era a Cinderela. Depois disso, ele foi encontrar Sayuki e pediu para ela se tornar seu animal de estimação por um dia. No dia seguinte, eles foram a um parque com Keiki determinado a descobrir se Sayuki era realmente Cinderela. Ele disse a ela para ficar com ele o tempo todo, típico de um animal de estimação de verdade, e enquanto andavam juntos, ele se perguntava como investigar a questão das calcinhas desaparecidas. Ele logo perguntou se deveriam começar pela montanha-russa, o que deixou Sayuki instantaneamente envergonhada enquanto ela ficava preocupada com a saia. Vendo isso, Keiki se perguntou se ela estava envergonhada porque estava usando a branca. Calcinha. Para descobrir, ele disse que iriam andar de montanha-russa de qualquer maneira, mesmo que ela parecesse não querer, surpreendendo-a. No entanto, Keiki logo ficou desapontado ao perceber que não conseguia ver nenhuma calcinha na montanha-russa, ou mesmo nos outros passeios. Enquanto ele pensava no que fazer, Sayuki perguntou o que fariam em seguida, e ele pediu para ela escolher o que queria. Ela imediatamente escolheu a roda gigante, e enquanto sobre isso, o idiota culto imediatamente percebeu que esta poderia ser sua oportunidade de fazê-la fazer travessuras, já que eles estavam no alto do céu, longe de serem vistos. Mas antes que ele pudesse tentar, ela de repente se aproximou e lambeu seus lábios, fritando seu cérebro. Imediatamente. Após o passeio, ele se sentiu um fracasso porque não conseguiu o que queria, e enquanto pensava nisso, Sayuki perguntou por que ele de repente queria se tornar seu mestre. Ele falou por um tempo, mas ninguém se importa com o que ele estava dizendo. Depois disso, enquanto voltavam, Keiki perguntou a Sayuki por que ela o escolheu como mestre. E ela respondeu que o gatilho foi quando ele entrou para o Clube das Sombras. Ela simplesmente acabou se apegando. Mas quando tentou se aproximar dele, ele rejeitou a cara feia dela. No entanto, ela não se arrependeu de escolhê-lo como seu mestre.
Mais tarde, quando chegou a hora de se separarem, Keiki não ia simplesmente deixar sua missão falhar assim. Então ele de repente a parou quando ela estava saindo e pediu para ela lhe mostrar seu plano. A armadura. Ela ficou envergonhada, mas ele disse que era sua última ordem para ela no dia como seu mestre. No entanto, o irmão ficou chocado quando descobriu que a garota não estava usando calcinha. No dia seguinte, Sayuki começou a agir de forma estranha quando viu Keiki e Yuka juntos. E isso levou Yuka a perguntar o que aconteceu entre eles. Mas eles se recusaram a dizer qualquer coisa. Então Yuka começou a fazer coisas bagunçadas com Keiki para fazer Sayuki reagir. Sayuki manteve a calma, embora estivesse quase explodindo. O que preocupou Keiki, então ele foi se encontrar com seu comitê de investigação para contar-lhes sobre desenvolvimentos. Ele decidiu conversar com Sayuki para saber o que estava acontecendo, e quando a reencontrou mais tarde, ela reclamou que ele estava o tempo todo grudado na Yuka e a ignorando recentemente. Keiki respondeu que não era sua intenção, mas Sayuki afirmou ainda que esperava que ele a levasse às alturas naquele dia, depois de ter sido seu V, mas o inútil e sem charme só deixou passar a oportunidade. Ele tentou explicar mais enquanto ficava parado como um zumbi abandonado, e de repente pensou em perguntar diretamente a ela sobre as calcinhas, já que ela era a principal suspeita, mas ele raciocinou que ela não confessaria facilmente se fosse ela. No entanto, Sayuki imediatamente confessou que roubou roupa íntima do quarto dele. Quando ele pensou que finalmente havia encurralado Cinderela, a cabeça dura abriu a saia e revelou que roubou suas cuecas, fazendo Keiki perceber que ela não era Cinderela, mas sim uma louca que só queria que ele a aplaudisse. Agora que restava apenas Yuika, ele a seguiu até em casa naquele dia, e enquanto ela entrou para buscar água, ele rapidamente começou a vasculhar a coleção de calcinhas dela para ver se ela tinha branca. No entanto, ela o pegou em flagrante e mostrou que tirou uma foto dele enquanto fazia isso, fazendo-o perceber que ele já estava fudido. Ela então o chantageou para se tornar seu escravo. Keiki continuou a agir como seu escravo no dia seguinte, atendendo a todas as suas necessidades, o que enojou Sayuki e a levou a perguntar o que diabos estava acontecendo. Quando percebeu que Yuika estava chantageando, disse-lhe que saísse e levasse seus peitos minúsculos para longe de seu mestre, pois ele não iria se apaixonar por elas. As duas meninas logo entraram em uma acalorada batalha sobre o tamanho dos seios e pediram a Keiki para escolher entre os tamanhos de melões que ele mais gostava. No início, o mano tentou evitar a pergunta, mas depois de ser pressionado por um tempo, ele revelou seu amor por grandes coisas, fazendo Yuika sentir vontade de pular do Burj Khalifa. No entanto, ela imediatamente usou sua carta na manga para mostrar que tinha um vínculo mais forte com Keiki, deixando Sayuki com ciúmes e saindo correndo. Enquanto isso, Keiki continuava sendo o escravo de Yuika e pensou que precisava descobrir se Yuika era a Cinderela o mais rápido possível para acabar com a confusão em que se metera. Alguns dias depois, após voltar de uma tarefa boba que teve que fazer parecendo um mordomo, Yuika foi ao banheiro, e ele achou que era o momento perfeito para dar uma olhada nas calcinhas dela novamente. No entanto, Yuika de repente voltou para lhe dizer que não ousasse fazer isso, ou seria seu escravo para sempre. Poucos momentos depois, Yuika gritou do banheiro, e quando nosso super-herói de baixo orçamento rapidamente correu para lá para salvar a Dia, ela ficou envergonhada e deixou uma marca na testa dele. Em seguida, ela o puniu por espiar e o cara não pôde fazer nada para se defender e pediu desculpas por ser um idiota inútil que achava que era o Batman. Depois, ela pediu para ele se sentar ao lado dela e logo começou a contar histórias entediantes sobre seu passado ruim e como ela se tornou fã de... Ficou toda vermelha e tentou ir para a saída, mas Keiki a puxou de volta e se colocou em uma posição comprometedora com ela na cama. Ela realmente pensou que ele estava prestes a deixá-la manchada, mas de repente o irmão puxou sua cueca de um canto e perguntou a ela por que a Sigma, suas cuecas fedidas, estava ali. Ela ficou envergonhada e explicou que pegou quando veio à casa dele outro dia. Percebendo que cometeu a mesma ofensa que o transformou em escravo dela, ele rescindiu o contrato de escravidão. Imediatamente. No dia seguinte, ele encontrou Nanju, que perguntou se ele tinha uma namorada, para que ela pudesse entrevistá-lo para um mangá em que estava trabalhando. Ele revelou que estava solteiro como uma nota de dólar, e, ao ouvir isso, Nanju imediatamente subiu nele e pediu que fosse seu namorado. O Simp pensou que ela ia beijá-lo, mas ela disse que não beijava sempre criaturas feias como ele, e depois falou que só queria saber a reação de um cara ao ser abordado por uma garota. Agora ela tinha suas respostas que seriam fundamentais para o mangá que estava escrevendo. Logo ela foi embora, e Keiki se sentiu como um perdedor sem carisma, que não era atraente o suficiente para conquistar uma garota. Mais tarde ele encontrou Fujimoto, que imediatamente o abraçou para cheirar seu suor. Em seguida, ela lhe deu um ingresso para a piscina, que só poderia levar 5 pessoas, mas ela disse a ele que não estaria lá. Keiki foi para sua sala de estratégia com Otori, e chocantemente encontrou Shuma e a garota com pequenas almofadas em uma posição estranha necessária para fazer bebês. Otori rapidamente explicou que Shuma apenas tentou segurá-la quando ela tropeçou. Eles imediatamente começaram a pegar as fotos no chão, e enquanto faziam isso, Keiki os convidou para o piscina. No entanto, ele viu com surpresa uma data familiar em uma foto, e imediatamente deduziu que a Cinderela poderia ser... Ele teve a ideia de convidar todos os membros do Clube Shoto, junto com sua irmã, para a piscina logo após a escola, com o objetivo de usar um ingresso extra que tinha.
Entregando-lhes trajes de banho, as garotas o agradaram modelando suas roupas, revelando seus tamanhos de trama que variavam do maior ao menor. Sayuki e Yuika rapidamente começaram a discutir sobre quem ficaria mais perto dele, mas ele lhes disse para não se exaltarem com isso, pois ele tinha carne suficiente para servir a elas. Enquanto o grupo se divertia, Keiki partiu para encontrar Mizuha, que havia se afastado para a piscina coberta. Quando a encontrou, ela estava com uma cãibra na perna, então ele a carregou para fora da piscina, provocando um momento nostálgico para Mizuha ao se lembrar de como ele costumava carregá-la quando eram mais jovens. Divertida, ela sorriu, e de maneira descontraída, o provocou ao revelar que havia encontrado seu acervo de mangás BL, deixando-o envergonhado. Depois disso, eles encontraram Koharu, que os encorajou a participar de uma confissão de amor. Concurso, um por um Sayuki, Yuika, Mao e Mizuha confessaram seus sentimentos por Keiki. No final, no entanto, foi a confissão sincera de Mizuha que roubou a cena, ao admitir que estava apaixonada por ele o tempo todo. Esta realização atingiu Keiki com força, pois ele se perguntou que tipo de amor ela estava falando, porque ele não estava preparado para um cenário do Alabama. Depois do concurso, ele esperou por ela, e quando ela perguntou por que ele não tinha ido embora com os outros, ele disse que tinha algo importante para conversar. Ele começou pedindo desculpas e então levantou sua saia levemente para revelar as calcinhas da Cinderela que ela estava usando, expondo o segredo que ele havia suspeitado há muito tempo. Keiki confessou que tinha percebido que ela era a Cinderela. Ele então explicou que tinha organizado a saída para a piscina e distribuído os trajes de banho com um propósito. Ele acreditava que se ela fosse realmente a pessoa certa, traria as calcinhas com ela, pois não gostaria de deixá-las para trás para que ele não as encontrasse. Isso lhe daria a oportunidade de usá-las depois de nadar. Mizuha, encurralada mais curiosa, perguntou como ele tinha descoberto tudo. Keiki explicou que a marca de tempo na foto que ele encontrou correspondia à presença dela na escola em um horário incomum, algo que apenas a Cinderela poderia ter. Sem escolha a não ser confessar, Mizuha admitiu que o amava há muito tempo. No entanto, Keiki rapidamente apontou que eles eram irmãos, tornando a situação mais complicada do que parecia. Mizuha, indomável, lembrou-lhe que, como tinham apenas 5 meses de diferença de idade, era impossível serem irmãos biológicos. Ela então se desculpou antes de colocar os lábios nos dele, surpreendendo-o. Mais tarde, Keiki se viu em uma situação bizarra, onde Sayuki estava acordando e informando-o que agora estavam casados. Nesse momento surreal, ele a levou para passear como se ela fosse um cachorro. No entanto, tão rápido quanto começou, ele despertou e agradeceu a Deus, percebendo que era apenas um pesadelo estranho. Seu grito repentino assustou Mizuha, que estava dormindo ao seu lado na cama. Radiante, ela beijou seu rosto apesar do choque dele. Ele rapidamente disse para ela parar, mas ela ignorou, explicando que estava preocupada desde que ele a estava evitando e simplesmente não pôde resistir. Sentindo-se preso pela situação desconfortável, Keiki decidiu que a melhor ação seria fugir de casa. Ele ligou para o pai, que então confirmou que Mizuha não era sua irmã biológica, que deixou Keiki imerso em pensamentos. Esta revelação apenas aumentou sua confusão. Buscando conselho, ele consultou um amigo que sugeriu que namorar Mizuha poderia não ser tão estranho quanto ele pensava, já que não eram realmente parentes de sangue. Mesmo assim, Keiki não conseguiu se livrar do desconforto. Sentimentos. Depois ele pensou em ficar na casa do Shuma, mas com uma reunião de família já ocupando espaço, não havia lugar para ele ficar. Shuma também se recusou a deixar Keiki ficar na casa de Koharu, inseguro de que o irmão pudesse tentar algo com sua namorada. Vagando por aí, ele encontrou Nanjo, que lhe ofereceu comida, conforto e algum outro tipo de conforto. Ela revelou que Mizuha sempre rejeitou outros garotos porque tinha sentimentos por ele, e incentivou Keiki a voltar para casa. Enquanto isso, em casa, Mizuha estava ficando cada vez mais preocupada. Ela teve um sonho perturbador sobre o acidente que tirou a vida de seus pais, o que aumentou sua ansiedade pela segurança de Keiki. Ela se importava profundamente com ele, e a ideia de algo acontecer com ele a perturbava. Por outro lado, Keiki estava igualmente preocupado, não querendo perder o vínculo que tinha com Mizuha, a pessoa que sempre viu como sua irmã. Quando a chuva começou a cair, Mizuha saiu à procura dele, mas acabou voltando para casa para preparar uma refeição. Keiki, exausto de tanto vagar, finalmente voltou para casa, encharcado e enfraquecido pela chuva. Mizuha ficou aliviada ao vê-lo, imediatamente cuidando dele e certificando-se de que ele estava bem. Keiki acordou com uma surpresa inesperada. Sayuki estava em seu quarto. Mizuha a deixou entrar, pensando que isso o ajudaria a se recuperar mais rápido. Sem hesitação, Sayuki deslizou sob as cobertas e tentou aquecê-lo. Mas as coisas mudaram quando Mizuha entrou e os pegou nessa situação embaraçosa. Em vez de fazer uma cena, Mizuha saiu silenciosamente. Não muito depois, Sayuki adormeceu, apenas para Yuka entrar no quarto. Furiosa, Yuka puxou Sayuki para fora da cama e as duas começaram a discutir. Após um vai e vem, decidiram por uma trégua, decidindo que ambas poderiam amar Keiki, o que tornou as coisas ainda piores.
Mizurra voltou mais uma vez, pegando-os no meio de sua trégua, e imediatamente os expulsou, insistindo que Keiki precisava descansar e se recuperar primeiro. Sozinho, Keiki começou a refletir sobre a primeira vez que ele tinha encontrado Mizurra. Perdido em seus pensamentos, ele foi ao banheiro, apenas para acidentalmente encontrar Mizurra em seu estado de criação. Envergonhado, ele se desculpou rapidamente e logo começaram a falar sobre seus sentimentos. Mizurra se abriu, dizendo a ele que seus sentimentos por ele começaram na primeira vez que se conheceram. Os dois compartilharam um momento sincero, reconciliando-se enquanto riam juntos, com Mizurra pressionando seus enormes seios contra o corpo dele. Quando o verão terminou e as aulas recomeçaram, Keiki ainda estava tão solitário quanto você. No entanto, desta vez ele estava cercado por seu estranho grupo de amigos e uma irmã que queria seu Magnum de todas as formas. Mais tarde, o mano logo descobriu que Mizurra era uma modelo do OnlyFans, e ela revelou que no dia da carta misteriosa, ela não estava usando nenhuma roupa íntima, e só colocou as calcinhas da Cinderela no último minuto porque tinha ficado suada. Infelizmente, Keiki voltou antes que ela tivesse a chance de se vestir completamente. Mais uma vez, Keiki ficou sem palavras, incapaz de acreditar nas situações caóticas em que continuava se encontrando. Ela então pediu que ele a aceitasse como ela era e se tornasse seu namorado, mas ele deu um sonoro não, assim como você rejeitou o seu por parecer um rinoceronte faminto. Fim, se você pudesse escolher uma dessas gatas, quem seria sua esposa quem? Se você gostou deste resumo, clique no botão de curtir e inscreva-se neste canal para mais aventuras de enredo lendárias. Bem pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.